Na manhã do dia 23 de outubro de 1962, cidadãos de todo o mundo leram nas manchetes de jornais que o planeta estava à beira de uma guerra mundial em grande escala. A crise dos mísseis em Cuba é um dos episódios mais lembrados do turbulento período histórico conhecido como a Guerra Fria. A rivalidade entre as duas grandes potências do momento trouxe um incidente cheio de intrigas, manobras militares, diplomacia, negociações e perguntas que ainda não foram totalmente respondidas. O que se anunciava como uma guerra de destruição mútua assegurada terminou mais bem consolidando uma nova ordem geopolítica. Mas qual é a história por trás dessa trama entre os governos de Kennedy, de Khrushchev e de Castro? O que conhecemos e o que não conhecemos desses dias tão tensos? Acompanhe-nos para conhecer essa história extraordinária. Fala Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia, e lembro-lhes que podem nos dar um grande apoio para continuar fazendo este trabalho, simplesmente deixando seus comentários, dando like neste vídeo e compartilhando o material com todos os seus conhecidos. Abaixo também podem encontrar um link do Patreon, onde qualquer colaboração é mais que bem-vinda. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar. Para entender a crise dos mísseis de Cuba, devemos entender o contexto em que se desenvolveu. Embora a Guerra Fria tenha acabado há mais de 30 anos, assim como a bipolaridade, capitalismo e socialismo, é um conflito que permanece vivo até hoje no imaginário coletivo. Na época de 1947 até 1991, as duas principais potências mundiais após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, entraram em uma competição de caráter político, militar, social e científico para expandir sua influência através dos diferentes estados do mundo. Durante este período foram formados dois blocos com suas devidas nuances: o bloco ocidental ou capitalista apadrinhado pelos Estados Unidos e o oriental ou comunista apadrinhado pela União Soviética. Entre os países que compunham o bloco capitalista, temos a maioria da Europa Ocidental, que após a Segunda Guerra Mundial ficou em grande parte subordinada aos grupos de poder dos Estados Unidos e ao seu aparato militar que é a OTAN. Por outro lado, numerosos países da Europa Oriental e eventualmente da Ásia ficaram subordinados ao Politburo de Moscou soviético. Ambos os blocos buscavam se expandir e temiam a expansão do outro, sendo os Estados Unidos a principal potência econômica e militar. A situação levou a que entre 1958 e 1959, o governo de Dwight Eisenhower dos Estados Unidos dispusesse de bases militares e a localização de mísseis de alto impacto na Itália e na Turquia. Além das bases que já haviam sido instaladas na Europa após a Segunda Guerra Mundial, esses mísseis, particularmente da Itália e da Turquia, supostamente tinham alcance até as cidades soviéticas como Moscou e Leningrado. No caso da América, todos os países do hemisfério haviam ficado mais ou menos abertamente subordinados aos Estados Unidos, com a exceção de uma pequena ilha. A chamada Revolução Cubana havia conseguido, para 1959, após um longo processo, derrubar o regime de Fulgêncio Batista. Cuba havia sido por mais de 50 anos diretamente um protetorado americano ou uma nação com uma importante dependência em suas relações com os Estados Unidos. Embora grupos americanos tenham apoiado e financiado a Revolução de Castro, em pouco tempo a nação cubana, de forma oficial, se subordinaria à União Soviética e se proclamaria como um Estado socialista desde 1960, expropriando, por sua vez, importantes empresas de americanos e de cubanos. Agora, os Estados Unidos tinham um bastião soviético diretamente adjacente ao país, hostil também a setores americanos. Logo, Cuba começa a importar armamento da União Soviética e os Estados Unidos temem a possibilidade da instalação de mísseis de alto impacto na ilha em resposta aos que os Estados Unidos haviam instalado na Europa. Diante dessa realidade, setores proeminentes dos Estados Unidos e do governo presidido por Eisenhower iniciam um esforço para derrubar o novo regime de Castro, começando pelo embargo comercial de agosto de 1960 e o planejamento de uma operação de invasão militar de exilados cubanos com o apoio do exército americano.
Mas da mesma forma, outros setores americanos, da Agência Central de Inteligência e do recém-eleito governo de Kennedy, sabotam a invasão conhecida como Baía dos Porcos e tomam várias decisões que mais apoiaram Castro no poder como um suposto herói contra o imperialismo. O fato é que as decisões tomadas pelo governo Kennedy, entre outros fatores, acabam fazendo com que a Operação Baía dos Porcos fracasse, e os mesmos grupos que estavam por trás desta operação começam então a orquestrar a chamada Operação Mangusto. Essa também tinha o objetivo de derrubar Castro, mas desta vez através da infiltração de guerrilhas, a neutralização de figuras-chave do regime castrista e a promoção de revoltas populares. Já no final de abril de 1962, os soviéticos já estavam cientes da Operação Mangusto. Isso, somado à ativação no início daquele mês dos mísseis americanos que haviam sido instalados na Turquia e na Itália 2 anos antes, levou o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, a enviar uma delegação secreta a Cuba para acordar o envio de tropas de equipamento militar soviético e a instalação de mísseis de igual magnitude na ilha. De acordo com os relatórios e investigações sobre o tema, a operação seria realizada com navios mercantes de forma clandestina e os mísseis estariam sob controle exclusivo das forças militares soviéticas desdobradas na ilha. Castro teria querido que fosse uma operação pública com fins propagandísticos, mas mantiveram-na mais em discrição. Nessa chamada Operação Anadyr, a União Soviética transporta, entre 17 de junho e 22 de outubro daquele ano, equipamentos que incluíam 24 plataformas de lançamento, 40 aeronaves, 42 bombardeiros e cerca de 43 mil soldados soviéticos, como cereja do bolo, os 42 mísseis R-12 capazes de atingir cidades como Washington e Nova York. Durante todo o mês de agosto e setembro, os americanos haviam recebido relatórios de inteligência sobre a presença desses mísseis soviéticos em Cuba. Os conspiradores contra Castro do governo americano ordenam assim a criação de um plano de contingência e sugerem a remoção dos mísseis americanos que estavam na Turquia. O que inicialmente eram simples relatórios torna-se mais palpável no início de outubro, quando os americanos descobrem submarinos de ataque soviéticos, aos quais obrigam a se retirar da zona. Estes estavam em águas caribenhas para supostamente estabelecer uma base submarina em Cuba como parte da Operação Cama, que era simultânea à Operação Anadyr. A presença dos mísseis de alto impacto em Cuba acaba sendo oficialmente confirmada no dia 14 de outubro, quando um avião espião americano U-2, violando o espaço aéreo cubano, consegue fotografar diversas bases de mísseis ao longo da ilha. Neste momento começa oficialmente o que tem sido chamado de crise dos mísseis. O curso de ação a seguir é discutido nos dias seguintes, até que na noite de 22 de outubro, o presidente Kennedy anuncia, através de um discurso televisivo de 17 minutos, um bloqueio naval e aéreo a Cuba, que impedirá a passagem de armas soviéticas para a ilha. Kennedy o denomina como uma quarentena, com a justificação de que só iria bloquear o transporte de armas, pois ao ser chamado de bloqueio, poderia ser considerado como uma declaração de guerra. Em uma reunião de emergência com embaixadores de diferentes países, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Dan Ross, supostamente disse, abrindo aspas, "Seria injusto com vocês se eu não dissesse que estamos em uma crise tão grave quanto a humanidade pode estar. Ao mesmo tempo, a Organização dos Estados Americanos, controlada pelos Estados Unidos, aprova a realização deste bloqueio. No dia 21 de outubro, sendo oficialmente lançada, a operação no dia 23, a frota para o bloqueio, seria chamada de Força-Tarefa 137 e estaria sob o comando do contra-almirante John A. Tyree. Em apoio a esta frota americana, países alinhados com a América do Norte enviam no mês de novembro 2 embarcações argentinas, 3 venezuelanas e uma dominicana. Trinidad e Tobago também oferecem uma base naval, e a Argentina, 3 aeronaves SA-16. O governo soviético dá ordens imediatas para ignorar a linha de bloqueio, chamada de quarentena pelos americanos. De fato, de acordo com relatórios oficiais, no dia 24 de outubro, Khrushchev diz a Kennedy que não ordenaria que os navios parassem e que o bloqueio levaria mais a uma guerra.
Na verdade, naquela mesma manhã, a ordem havia sido revertida. O alto comando soviético pede aos seus navios que diminuam a velocidade ou que mudem seu curso para evitar um ataque direto americano e, por enquanto, esperar a reação da potência norte-americana. Sem resolução até o momento, no dia 25, o Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos decreta o nível de emergência Defense Readiness Condition 2, que indicava uma guerra iminente. Os americanos, neste ponto, estavam propondo publicamente uma invasão a Cuba e uma resposta com mísseis de alto impacto se os soviéticos invadissem a Europa em retaliação. Os meios de comunicação dos Estados Unidos e do mundo fazem das suas e promovem publicamente a ideia de que uma destruição iminente estava a caminho. Diante disso, Nikita Khrushchev decide enviar uma comunicação a Kennedy em 26 de outubro, onde sugere a seguinte saída negociada. Os Estados Unidos da América desistiriam publicamente de derrubar Castro e a União Soviética, em troca, retiraria seus navios. No mesmo dia, Castro supostamente se comunica com a União Soviética para pedir que não cedam às pressões americanas e que, no caso de uma invasão a Cuba, a União Soviética deveria responder com todo o seu poder militar. No dia 27 de outubro, o dia seguinte, sob pressão do governo cubano e sem ordens de Moscou, a defesa antiaérea soviética derruba um avião americano U-2 que estava em ações de espionagem no leste da ilha, matando seu piloto, em um episódio que ficou conhecido como o Sábado Negro. Os Estados Unidos decidem por enquanto não responder ao incidente do U-2, pois estavam em negociações para um novo acordo. A proposta era que, em troca de se comprometerem a abandonar as tentativas de derrubar o governo de Cuba, os soviéticos desmantelariam os mísseis da ilha. Segundo os soviéticos, eles temiam uma ação imprudente por parte dos cubanos que pudesse desencadear a tão temida guerra. De fato, após o incidente do avião U-2, os soldados soviéticos estacionados na ilha recebem ordens para cuidar do arsenal e só agir por comando direto da União Soviética. Portanto, as negociações com Kennedy são conduzidas de forma secreta e aparentemente sem conhecimento ou participação alguma de Castro. Entre comunicações, passa-se todo o dia 27, até que na madrugada do dia 28 finalmente se chega a um acordo para a luz pública. Neste acordo, além do que foi dito anteriormente, ou seja, a retirada dos mísseis soviéticos e o compromisso político e público de não derrubar Castro, os Estados Unidos também se comprometeram a desmantelar suas bases de mísseis na Itália e na Turquia, embora essa parte do pacto não se tornasse pública até algum tempo depois. Khrushchev, desta forma, anuncia publicamente o acordo às 9 da manhã do dia 28 de outubro de 1962. A crise dos mísseis, que por 2 semanas ocupou manchetes que semearam medo no mundo de uma guerra de destruição em massa, havia concluído. Presumivelmente, Castro teria ficado sabendo do acordo quando estava sendo anunciado publicamente, e sua reação teria sido um ataque de raiva, mencionando Khrushchev como, abro aspas, um bastardo. Mais tarde, naquele mesmo dia, 28 de outubro, Castro declara em uma carta ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas que a parte acordada pelos Estados Unidos era insatisfatória e que, para que fosse justa, deveriam retirar o embargo econômico à ilha, parar as atividades subversivas, entre outras condições. Poucos dias depois, em um discurso público na Universidade de Havana, Castro diria usando linguagem chula que o líder soviético era um covarde, ou seja, mais especificamente que lhe faltavam culhões. Entre 1 e 3 da tarde do dia 28 de outubro, é dada a ordem às tropas soviéticas para desmontar os mísseis em Cuba, o que começa a ser feito por volta das 5 da tarde. Os aviões espiões dos Estados Unidos confirmam no início de novembro que efetivamente os soviéticos estavam desmontando e retirando os mísseis de Cuba. No dia 9 de novembro, o último míssil é retirado e, após um acordo adicional para retirar os 42 bombardeiros soviéticos, o bloqueio naval dos Estados Unidos é oficialmente concluído no dia 20 de novembro de 1962. 2 dias depois, a União Soviética anuncia publicamente que o apoio militar que prestariam a Cuba seria apenas com armamento militar comum. Por outro lado,
A remoção dos mísseis dos Estados Unidos na Itália e na Turquia só ocorre durante o mês de abril do ano seguinte. Por sua vez, as tentativas de derrubar Castro não apenas cessam, mas a partir do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, a organização privada mais influente na política externa desse país, promove-se nos meios de comunicação e nas universidades durante as décadas seguintes uma visão mais benigna de Castro e de seu regime. Anos após a queda da União Soviética, é o próprio magnata David Rockefeller quem lança um salva-vidas financeiro ao regime de Castro, agora também aliviado por outro lado pelo governo de Hugo Chávez na Venezuela. Mas essa é uma história para outra hora. Voltando aos dias após a crise dos mísseis, a atuação e solução de Khrushchev diante desta crise também foi vista por vários de seus camaradas do partido como um ato de submissão humilhante perante os Estados Unidos. Seria uma das causas que levaria à sua remoção do poder 2 anos depois. Em geral, a imagem mundial que se criou a partir deste conflito foi de que o bloco oriental cedia diante do crescente poderio do bloco ocidental, e a atuação do governo de Kennedy diante da crise foi majoritariamente bem vista pelos americanos, recebendo inclusive aparentemente um aumento na popularidade. A crise dos mísseis levaria diretamente à criação do chamado telefone vermelho em 1963, uma linha de teletipo que conectava Washington a Moscou de forma rápida e segura. Isso originaria uma nova etapa da Guerra Fria, que tem sido oficialmente conhecida como a distensão. A crise dos mísseis, que a princípio aparentemente iria desembocar inevitavelmente em uma terrível guerra em grande escala, mas terminou estabelecendo um novo equilíbrio geopolítico nas próximas décadas. Foi atendido diplomaticamente, estabelecendo uma relação mais franca entre os Estados Unidos e a União Soviética. Este episódio tenso trouxe à tona os procedimentos de ambas as nações e causou tanto manifestações de apoio quanto rejeição por aqueles que consideravam que uma ou outra potência estava se humilhando, especialmente a visão de que os americanos e não os soviéticos eram os que tinham a palavra final em última instância. Uma trama complexa e extensa. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo, espero que tenham gostado e não se esqueçam que é muito importante para nós que possam se inscrever no canal, deixar seus comentários, compartilhar o vídeo, seguir-nos na nossa conta do Instagram chamada A Nova Enciclopédia e acima de tudo que nos ajudem no nosso Patreon com qualquer ajuda que possam dar. Obrigado a todos e que Deus os abençoe.